Convido os irmãos para abrir as Bíblias. Muito importante trazer nossas Bíblias à casa de Deus. Eu creio que a Bíblia, ela é uma identificação do crente, né? É uma identificação. Amós, capítulo 3, versículo 7. Amós, capítulo 3, versículo 7. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos ler do verso 6. Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Verso 8. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Podeis assentar, irmãos. Que Deus abençoe sua palavra, amém? Que Deus vivifique ela para nós nesta manhã. Domingo passado à noite nós falamos sobre o tema "E houve um homem chamado William Branham". E hoje nós vamos, na mesma linha, dar sequência a esse tema, e de uma maneira simples, repetindo aquilo que muitos, ou a maioria, já sabe. Mas, como eu disse, sempre temos pessoas novas que precisam ouvir também aquilo que nós já sabemos. E para aqueles que já sabem, necessita-se reavivar aquilo que se sabe. Então a palavra de Deus, ela nunca envelhece. Ela sempre é viva, ela sempre é nova. E você passa por uma escritura e depois, dali um tempo, você passa outra vez pela mesma escritura e parece que você não havia visto aquilo, parece que você não havia percebido, porque ela sempre é viva, ela é o próprio Deus. Você nunca vai esgotar a Deus, você nunca vai chegar ao ponto de dizer: eu já conheço tudo sobre Deus. Ele é eterno. Eterno é o que não tem princípio e nem fim. Então vamos seguir conhecendo a Ele por toda a eternidade. Aleluias! Glórias a Deus. E dentro desse tema, na sequência do que falamos, e houve um homem chamado William Branham, hoje nós vamos falar sobre o tema "Por que um profeta?". Claro que nós abordamos isso no domingo passado, mas hoje vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Por que um profeta? Qual a necessidade, qual a razão de Deus enviar um profeta agora no fim dos tempos? Primeiramente, nós devemos entender que um profeta é a boca de Deus. Existe o sistema do homem, o qual Deus abomina, que é chamado de nicolaítismo, a hierarquia humana, o domínio de um homem sobre outro homem, que acaba deixando Deus de lado e colocando a liderança do homem. Foi esse o espírito que entrou na primeira era da igreja e começou, a Bíblia diz, com um dito, tornou-se uma doutrina e depois uma imposição.
e o Espírito de Deus foi tirado do meio da igreja. Mas se existe o sistema do homem, existe também o sistema de Deus. Existe o sistema de Deus. Só que o sistema de Deus, ele parece ser desorganizado aos olhos humanos. Mas o sistema de Deus é o melhor sistema. Ele é um sistema perfeito. Vocês vão observar que quando Israel estava sendo conduzido pelo sistema de Deus, eles prosperavam, tudo ia bem. Mas eles olhavam para o sistema do homem, cheio de aparência, com o rei diante do povo, um exército ali montado, e o rei tinha os seus impostos que recebia para manter o exército, manter o palácio real, e parecia tudo muito organizado. Enquanto Israel vivia em tribos, cada uma cuidando dos seus trabalhos, mas quando surgia um problema, quando surgia um inimigo, Deus levantava de entre um povo alguém inspirado, e esse alguém reunia o povo e expulsava os inimigos, e depois voltava cada tribo para o seu lugar. Esse era o sistema de Deus, era Deus liderando, era Deus governando, e a Bíblia diz que Deus, o guarda de Israel, não cochila. Um rei pode cochilar, um rei pode errar em sua estratégia, mas Deus não erra. O sistema de Deus não erra. Mas Israel achou bonito o sistema do homem e disse: nós queremos um rei, como as nações têm. E vocês sabem da história, né? Que o profeta Samuel, que havia ungido Saul como rei, ou melhor, o profeta Samuel se entristeceu muito diante disso, porque eles pediram um rei. E Deus disse: Samuel, não fique triste. Eles não rejeitaram somente você, mas eles rejeitaram a mim, para que não reinasse sobre eles. Dê a eles um rei. E então foi aonde foi escolhido Saul, e ali foi ungido como rei de Israel. E mais para frente vocês sabem o desastre em que se envolveu Israel, em idolatria, em todo tipo de desgraça. Mas o sistema de Deus, como eu disse, é um sistema sem aparência, mas é um sistema que realmente funciona. É um sistema que é perfeito. Em Efésios capítulo 4, versículo 11 diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nesse sistema de Deus, temos os 5 ministérios. E esses 5 ministérios trabalham em harmonia, um suprindo a falta do outro. Porque um ministério não é completo, mas aquilo que falta no ministério tem no outro. E então, quando os 5 ministérios estão em funcionamento, a igreja tem o alimento perfeito, que o leva à perfeição para o arrebatamento. Amém? Então, veja vocês, por que nós não somos uma denominação? Uma denominação, a palavra denominação vem de denominar-se, dar-se um nome. Mas
calma aí um pouquinho. Às vezes nós temos uma ideia de que denominação é uma igreja que tem um nome. Não, isso faz parte. Mas se dá um nome para algo gerado. Não é assim? Uma criança recebe o nome depois que ela é gerada e que ela nasce. Então, para uma denominação receber o nome, ela primeiro tem que ser gerada. E ela é gerada através, principalmente, do nicolaítismo. Pode ver que a primeira denominação, que é a Igreja Católica, ela surgiu dessa doutrina nicolaíta. Quando eles começaram a discussão que o bispo era maior do que o ancião. E então, se o bispo é maior do que o ancião, precisamos ter alguém como bispo para dominar sobre os anciãos. Mas, biblicamente, você vai observar que bispo e ancião é o mesmo. Só que ancião está falando do quê? Do tempo daquele homem no Senhor. Ancião está falando de maturidade. E bispo está falando do ministério do ancião, que é aquele que supervisiona. Ele é um supervisor, ele supervisiona o rebanho. Vocês estão entendendo? Então, bispo e ancião é o mesmo. Bispo é o ministério do homem e ancião é a qualidade desse homem em Cristo. Não um novato, não alguém levado a qualquer vento. Mas logo eles começaram com essa coisa e essa discussão e definiram. Realmente o bispo é um ministério separado do ancião. E aí já alguém se prontificou, né? Eu quero ser o bispo. Ok. Mas daqui a pouco, mas se o bispo manda no ancião, quem é que manda no bispo? E aí vem o arcebispo. Mas se o arcebispo manda no bispo, o bispo manda no ancião, quem manda no arcebispo? E vem o cardeal. E assim, o cardeal manda no bispo, o bispo no arcebispo, o arcebispo no ancião. E foi gerando a hierarquia. Mas se o cardeal domina sobre os demais, quem está acima dele? E aí surge a figura do Papa. Tem que ter um pontífice, um sumo pontífice. Alguém que está acima de tudo. Veja como o diabo é sagaz, né? Tirando o Espírito Santo que estava sobre todos. E ali então foi coroado o anticristo. E você vê que o sistema do homem gerou a primeira organização. E ao gerar essa organização, teve que dar um nome a esse bebê nascido, essa organização, e foi denominada Igreja Católica Apostólica Romana. E você vê que hoje, depois, as demais denominações são tidas como filhas da Igreja Católica. Por quê? Porque você vai observar que o mesmo embrião, o mesmo DNA que formou a primeira denominação, tem formado as demais. Cada uma delas tem o seu chefe regional e elas tomaram como base, para começar a hierarquia, pastor e presbítero. O pastor é mais do que o presbítero. Mas espera aí, pastor e presbítero na Bíblia é o mesmo. É o mesmo, não são dois ministérios. São palavras que, em línguas diferentes, que significam o mesmo, apacentador. Pedro era um pastor ou não era? Jesus não disse, Pedro,
apacenta o meu rebanho? Mas quando Pedro escreve sua carta, ele diz: eu, presbítero do Senhor. Entende? E aí vem a hierarquia também no sistema denominacional, e todos culminam com o papinha lá em cima, que é o chefe máximo. E o Espírito Santo fora de tudo isso. Mas Deus tem o seu sistema. Só que é um sistema que não é aparente assim. Mas que tem sim os ministérios, cada um deles servindo em um propósito para a perfeição da igreja. Mas cada um desses ministérios, eles estão vinculados a um líder supremo que é o Espírito Santo. Que é o Espírito Santo que está levando, como vemos aqui em Efésios 4, a igreja à perfeição. E entre esses 5 ministérios, nós temos o ministério de profeta. De profeta. Para que um profeta? Quando se fala nesse ministério de profeta, não vamos confundir dom de profecia. Porque às vezes acham que esse ministério está vinculado ao dom de profecia. O dom de profecia é um dom que, por exemplo, numa igreja pode ter vários com dom de profecia. Que Deus vem, usa, e a pessoa traz uma profecia, aquilo se cumpre na vida de alguém. Mas esse profeta do quintuplo é um profeta maior, como Jeremias. Porque Jeremias, a Bíblia diz: antes que tu nascesse, eu te escolhi no ventre de tua mãe e te dei por profeta às nações. Um profeta, ele nasce profeta, com um dom para trazer uma mensagem e para ver o futuro. Porque 2 coisas faz o profeta: ele é um vidente que vê coisas que vão acontecer, e ele é um porta-voz de Deus para trazer também uma mensagem específica para um determinado tempo. Como, por exemplo, Noé. Ele foi um profeta. E ele trouxe uma mensagem específica para o tempo dele, que era uma mensagem chamando para arrependimento e mostrando uma via de escape, que era a arca. Agora, lembre vocês que Deus não revela, como vemos aqui, Amós 3,7, seus segredos, a não ser a seus servos profetas. Porque Deus nesse sistema, a igreja está me acompanhando? Deus nesse sistema, Ele sabe que o homem, na sua estrutura, não suporta a presença de Deus. Você vai ver João, quando ele viu Jesus, ele caiu como morto. Daniel, os profetas todos, eles praticamente desvaneciam, mesmo tendo sido feitos com a estrutura especial. Mas a presença de Deus é muito forte. Então, vamos exemplificar aqui como a energia. Como dizendo, a energia é Deus. A lâmpada é você. Cada um de nós somos lâmpadas de Deus, que trazemos luz para o mundo. Mas essa luz que nós trazemos, ela vem de uma energia. E essa energia é Deus. Não é isso? Essa energia é Deus. Mas essa energia, ela vem lá da usina hidrelétrica. Só que, se a energia viesse da usina direto para a lâmpada, explodiria. Então, essa usina é como se fosse Deus. É a fonte de toda a energia. Porque a fonte dessa energia vem de uma subestação, vem de uma usina, não é? Mas ela não pode vir direto ali. Deus não pode tratar direto com o homem. Então o que acontece? A energia sai da hidrelétrica e vai para a subestação. A subestação é o profeta, que recebe aquela pressão e ele então
administra aquilo, revelando aquilo de uma forma que possa ser recebida. E a subestação envia para onde? Para a lâmpada? Não, ainda não vai suportar. Ela envia para os transformadores. E os transformadores então tomam aquela energia e colocam de forma acessível nas lâmpadas, nos motores, para funcionamento. Esses transformadores são os pastores que recebem do profeta, da subestação, e transmite para a igreja. Então o sistema de Deus é perfeitíssimo. Por isso que somos ensinados, fique atrás do seu pastor, porque a defesa da ovelha é o pastor. E nós sabemos que Deus o fez com uma estrutura para te guiar. Lá no Velho Testamento as cidades eram muradas. E havia o atalaia. O atalaia, ele observava o inimigo e avisava o povo. Mas o atalaia era um homem como qualquer outro. O que o diferenciava era a posição que ele estava. A posição na torre. O pastor, ele é um homem como qualquer outro. Mas o que diferencia é o ministério, que é Cristo. Entende? E esse ministério, então, ele recebe, ele toma essa palavra e leva aos corações das pessoas. Amém? Então veja que o sistema de Deus é um sistema perfeito. É um sistema perfeito, mas não é uma hierarquia humana, um chefiando o outro, um tendo que obedecer o outro. Não, todos estão vinculados a esse grande poder, a Deus, ao Espírito Santo. Amém? Mas voltando mais específico ao nosso tema, por que um profeta? Nós vemos, irmãos, que nós estamos no fim de todas as coisas. É o fim do mundo, é o fim do sistema do homem, é o fim de tudo, para o começo de uma eternidade sem fim, quando nós seremos tirados do tempo e colocados na eternidade. Mas muitas coisas, irmãos, nesse desfecho final, precisava ser aberto ao coração do povo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a noiva precisará exercer uma fé de arrebatamento. E essa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz: como crerão se não há quem pregue? Como teremos fé se não tem compreensão daquilo que se ouve? E veja que a Bíblia, ela é um livro de símbolos. Especialmente o Apocalipse é um livro de símbolos que os homens leem e não entendem. E mesmo quando você vai para o livro de Daniel, que é como fosse o Apocalipse do Velho Testamento, Daniel vê tantas visões, tantas coisas, e escreve, anota. E quando chega no fim do livro de Daniel, você vai ver que ele suspira a Deus e diz: ah, Senhor, não entendo essas coisas. E o que Deus disse para ele? Sela, Daniel, porque não é para agora, é para o tempo do fim. Ou seja, não preocupe com o significado disso, Daniel. Isso será aberto no tempo do fim. Quando chegar a hora, isso será revelado, os mistérios serão esclarecidos, porque a minha noiva vai receber essa revelação final. Isso causará um impacto tremendo nos corações deles, e eles reconhecerão quem eles são, ao ponto que será gerado um poder tão grande que os arrebatará da terra. Aleluias! Glória a Deus! Então, irmãos, nós chegamos agora ao final, ao desfecho. Em Malaquias 4, como nós falamos no domingo passado, está a profecia.
antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, antes que os ímpios se tornem cinza, antes que tudo se acabe, eu vos enviarei o profeta Elias. Agora, lembrem-se que o ministério do profeta Elias tem duas etapas. Tem ele cumpre dois objetivos. Ele faz duas coisas principais. Uma, restauração. Restaurará a fé dos filhos aos pais. Foi o que Deus fez através do mensageiro. Restaurou a nossa fé de volta à mesma doutrina. Desenterrou a doutrina que estava jogada pelo sistema do homem e apresentou outra vez a igreja. Mas a outra parte do ministério dele é revelar. Porque restaurar é uma coisa, é pegar aquilo que estava ali e foi tirado e trazer de volta. Mas revelar é diferente. É pegar algo que não sabe o que é e manifestar diante das pessoas. Mostrar realmente o que aquilo significa. E essas duas coisas foram feitas através do ministério. Para isso Deus enviou um profeta. Porque quando você vai, irmãos, no Apocalipse, por exemplo, você vai ver, eu vou ler algumas poucas coisas aqui do Apocalipse para nós, e você vai ver como que é um livro misterioso. Apocalipse capítulo 4. Veja Apocalipse 4. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvia falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu. Aqui já está algo importante. O único que viu o céu não viu 3 tronos lá. Ele viu um trono. E um assentado no trono. Nada de Santíssima Trindade. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Quem são esses 24 anciões? São os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Tudo isso o mensageiro veio nos revelando. Agora, saiba que não foi o William Branham que revelou. Nós já vamos ver mais para frente. Porque ele era um homem. Havia um só digno de revelar. Quem? O Cordeiro. Mas lembre que nós lemos em Amós 3,7 que Deus não revela nada a não ser a seu servo, os profetas. Então Deus contou a revelação ao profeta. E o profeta, por sua vez, trouxe a igreja. Mas vamos seguir. Verso 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E aí? Uma vez um trinitário disse assim:
Em outras palavras, os crentes da mensagem se escandalizam de nós dizer que tem 3 deuses. E se eu mostrar para eles na Bíblia que tem 7? Citando aqui a escritura que fala dos 7 Espíritos de Deus. Falta de revelação. Esses 7 Espíritos de Deus está falando o quê? Dos 7 mensageiros. Que são 7 ministérios que saem de Deus para cada uma das eras. Não são 7 Espíritos, 7 Deus. Entende, irmão? Como é lindo ver a Bíblia aos olhos de um profeta. É diferente. E eu vi 7 lâmpadas e 7 Espíritos de Deus. Mas esses 7 Espíritos são as 7 unções que veio sobre Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, John Wesley, William Branham. Amém? Aleluias. Então ele disse, verso 5: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as 7 castiçais, 7 eras, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Aí, ó. E agora? O que é os 4 animais? Pergunta, não falo isso, irmãos, com tom de crítica, mas para você ver o quanto somos privilegiados. Pergunta isso a um teólogo, vê se ele sabe dizer. O que é os 7 Espíritos de Deus? O que é as 7 lâmpadas? O que é os 4 animais? Vamos aqui, seguir um pouquinho mais. E o primeiro animal era semelhante a um leão. E o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante como uma águia voando. Aí, irmãos, está falando do quê? Das 4 unções. Das 4 unções. Porque quando você olha nos selos, você vê, irmãos, os 4 cavalos também. Você vai ver no Apocalipse 4 cavalos e 4 animais. Os cavalos têm 4 cores: branco, o vermelho, o preto e o amarelo. Os animais são o leão representando o leão da tribo de Judá, não é? E aí veja só, e o primeiro era semelhante a um leão, e o segundo semelhante a um bezerro, o boi. E o terceiro semelhante a um homem. Mas o quarto era semelhante a uma águia voando. Então, o que significa isso? Os 4 cavalos são 4 etapas do ministério do diabo. Lá em Apocalipse 6, né? Olha, e havendo aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como voz de trovão: vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Aí o sistema teológico diz: esse era Jesus, branco, pureza, um arco, simbolizando o Espírito Santo, conquistando os corações com flechas de amor. Parece bonita a interpretação, não é? Mas o que o profeta disse que era? O diabo, o anticristo da primeira era, disfarçado de branco, de pureza, se infiltrando na igreja na forma
do nicolaítismo, mas tinha um arco sem flecha. Quer dizer, não matava, não fazia mal. O diabo não chegou matando, prendendo, não, irmãos. Chegou com escolas teológicas, explicações, organizando a igreja, colocando uma chefia para cuidar das coisas, deixando mais bonito, saindo daquilo que eu falei, saindo do sistema de Deus, indo para o sistema do homem. Agora lembre, são 4 cavalos. E um cavaleiro. Todos os cavaleiros é o mesmo. E o cavalo, ele muda de cor, porque ele mostra a mudança de estratégia de Satanás. Vocês estão acompanhando? Vocês viram mostrando em Apocalipse 4 animais, não é? 4 animais: o leão, o boi, o homem e a águia. Vocês veem Apocalipse 6, 4 cavalos: o branco, o vermelho, o preto e o amarelo. Isso mostra o quê? 4 estágios de Satanás no ataque contra a igreja de Deus. E os 4 animais de Apocalipse 4 mostram 4 unções de Deus em sua igreja. Para cada unção de Satanás, Deus ungiu o seu povo com uma unção para combater aquele sistema. Quando o diabo veio montado no cavalo branco, na primeira era, disfarçado de pureza e estudando as escrituras e torcendo elas, Deus ungiu o seu povo com a unção do leão. Quem é o leão? O leão da tribo de Judá, Cristo, a palavra. Então era o povo ungido com a palavra para combater a distorção da palavra. Aí o diabo, depois que passou essa fase, depois que ele enganou, aí agora ele não precisava mais se disfarçar, porque ele tinha conseguido se unir com o Estado, conseguido o exército a favor dele. Quando a Igreja Católica casou com o Estado, vocês sabem, né? Constantino, toda aquela coisa. E agora, para que disfarçar? Se agora ele tinha o poder na mão. Aí ele desceu do cavalo branco, montou num cavalo vermelho, que simboliza a morte, e saiu matando, e matou milhões de cristãos, que eles chamavam de hereges, citando a Bíblia: forçai-os a entrar, e dizia: quem não concorda com a doutrina tem que ser morto. Queimavam queimavam nas estacas, davam para os leões comer nas arenas. Mas tinha uma coisa: aquele povo tinha uma unção, irmãos, que Nero ficava apavorado, porque ele queria assistir um espetáculo dos crentes gritando e se escabelando, e os crentes entravam em fila cantando e louvando a Deus. Aleluias! Nero pensava em assistir um espetáculo de crentes caindo de joelho diante do rei, pedindo misericórdia e dizendo: me solta daqui que eu nego a minha fé. E ele via crentes incentivando os outros: vai, meu irmão, não tenha medo, o céu é logo ali. Oh, irmãos, por que isso? Porque Deus também, se o diabo mudou de estratégia, Deus também agora traz uma nova unção sobre o seu povo. A unção do boi. E o boi é um animal de sacrifício. O boi trabalha e depois morre.
Os irmãos trabalhavam, anunciavam o evangelho e se entregavam em sacrifício por Cristo. Aleluias! E passa o tempo, o diabo desce do cavalo vermelho agora, depois que ele matou, depois que ele queimou as Bíblias, depois que ele tirou a Bíblia da mão do povo, e agora o povo não tinha mais acesso à verdade. Aí o que ele fez? Agora eu vou montar nesse cavalo preto, que mostra a escuridão. E ali ele começou, irmãos. E o cavaleiro do cavalo preto, olha só. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele assentado tinha uma balança na mão. O que é isso? Balança é para fazer negócio, não é? Foi quando a Igreja Católica agora já se livrou dos pregadores que tinham sido mortos, livrou-se da Bíblia, determinou que as missas fossem rezadas em latim, e que só o padre podia ler a Bíblia, e ainda lia para a igreja em latim. E a igreja não entendia nada. E o que a igreja entendia? Entendia a história de penitência, de purgatório, que foram invenções católicas que não estavam na Bíblia. E dizia, olha, e fazia, irmãos, cenas para apavorar o povo. Hoje nós vamos ter um teatro. E lá ia o povo para assistir o teatro. E eles vestiam um de diabo, com um garfo na mão, faziam uma fogueira e empurrava as pessoas no fogo e cutucava e dizia assim: está a alma do teu vozinho lá no inferno, queimando. Você não tem dó dele? A igreja tem uma solução. O Santo Papa. É só você pagar pela indulgência e ele assina pelo perdão e a alma do purgado sai na mesma hora. E o vendedor, irmãos, vendia que nem sair vender. Vamos dizer, vender mandulate na rua. Subia em cima de uma caixa lá na praça e gritava para o povo: venham, comprem pela salvação, comprem o perdão de vossos pecados. Você pode livrar o teu avô, bisavô que está queimando no purgatório. Quando? Está na história, se alguém achar que não. Quando a moeda tinir no fundo do cofre da igreja, a alma do purgado sai do purgatório. Era o quê? Cavalo preto com a balança na mão, vendendo, negociando. Mas se o diabo mudou de estratégia, Deus também capacitou os seus com uma nova unção agora. Agora não era a unção do sacrifício, a unção do boi. Agora era a unção do homem, do animal homem. Era o que? A inteligência do homem, inspirada por Deus, contra a estratégia diabólica de vender indulgências e coisas. Foi aonde Deus levantou alguns homens como Lutero, Calvínio, Knox, aqueles homens inspirados por Deus, e se colocaram, e Deus usou a inteligência deles para dizer: não há tal coisa como purgatório, há só uma forma de salvação, o sangue de Cristo. E eles perseguiram Lutero, e Lutero se esconde no palácio, e um príncipe o guarda lá, e eles pensando: nós agora encurralamos ele. Que nada. E Deus disse: agora, Lutero, que tu está de folga aí, tu não pode sair, que eles querem te matar, traduz a Bíblia. Porque a Bíblia era em latim, o povo não entendia. Traduz a Bíblia. E Lutero começou e traduziu para o alemão, e traduziu as principais escrituras sobre a graça em folhetos menores, e imprimiram e soltaram sobre o povo, e aquilo foi como algo que incendiou, irmãos. Aleluias! A unção do homem combatendo a unção do cavalo preto, combatendo as indulgências, a venda de salvação. Mas daí você vê em Apocalipse 6 ainda: e havendo aberto
o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome, e com peste e com as feras da terra. Essa quarta unção de Satanás é exatamente agora. É a última estratégia do diabo. Cavalo amarelo, que simboliza a morte, apontando para a morte espiritual no mundo chamado cristão. O mundo chamado evangélico, tomado pela morte espiritual. Pessoas, eu sou evangélico, e você olha como Jezabéis, vivendo uma vida imunda. Mas Deus capacitou a sua igreja nessa última era agora, com a unção do quê? Da águia. E o que a águia tem de especial? Ela é o pássaro que voa mais alto e que vê mais longe. Aleluias! E aí então, com a unção da águia, Deus unge o profeta Elias para ver todas essas artimanhas de Satanás, desmascara Satanás em seus projetos, seus planos. E Deus traz, através da unção da águia, a visão para a noiva nesse último dia. Por que você vê mais longe? Por que você não está, irmão, cegado como o mundo ali fora? Porque você tem a unção de águia. Aleluias! Se nossos irmãos nas eras negras tinham a unção do homem animal, se no tempo das arenas da morte tinha a unção do boi, hoje nós temos a unção da águia. Podemos ver longe, podemos ver as profecias se cumprindo, podemos ver os mistérios da Bíblia, podemos ver tudo isso que estava escrito, irmãos, por símbolos. Você vê de uma maneira clara. Você vê o que é o anticristo, você vê o que é a besta, você vê todas essas coisas de uma maneira clara, porque você tem a unção da águia. Então por que um profeta? Para nos dar essa visão de águia, para nos dar essa revelação, porque veja só, Lutero foi um mensageiro, mas não profeta. Wesley foi um mensageiro, mas não profeta. Columba, todos foram mensageiros. Houve nas 7 eras da igreja só 2 profetas. O da primeira era, Paulo, e o da última era, William Branham. Eles foram profetas mensageiros. Os outros 5 do meio foram mensageiros. Eles não revelaram os mistérios. Somente tiveram uma mensagem para aquele específico momento. Amém? Então, irmãos, hoje nós olhamos a Bíblia de uma forma diferente. Por que um profeta? Para nos mostrar que Deus não está numa denominação, para mostrar que hierarquia humana é nicolaítismo, que isso afasta o Espírito Santo da igreja, para nos mostrar que não é 3, mas é um Deus em 3 ofícios, para nos mostrar que o nome do Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo, para nos mostrar que o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. E assim, irmãos, tantos e tantos mistérios da Bíblia, Deus vem através desse mensageiro, profeta, e abre para nós. Agora olhem vocês no capítulo 5 do Apocalipse. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito, por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele.
E eu, João, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados à terra. Já vimos que esses 7 Espíritos são as 7 unções, nos 7 mensageiros. E havendo tomado o livro, ou melhor, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações do santo, e cantavam um cântico dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. E a grande voz dizia: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ação de graças. Então quem era digno de abrir o livro? O cordeiro. Por isso que eu disse antes aqui, não foi o William Branham que revelou para nós. Ele foi o mensageiro profeta que recebeu do Cordeiro a revelação. Porque Amós 3,7 diz que Deus só revela o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aí nós vamos a Apocalipse 10, e você vê algo maravilhoso aqui para concluir. Apocalipse 10, verso 1 em diante. Eu ouvi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava um arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. Quem era esse anjo forte? Quem? O Senhor Jesus. Ele é o anjo forte, não é o William Branham. E tinha na mão um livrinho aberto. O que é o livrinho aberto? A Bíblia revelada. Porque digno é o cordeiro de abrir o livro e desatar os seus selos. Aleluias! E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Sabe o que quer dizer isso? João, quando ele viu os mistérios, ele também viu o significado disso. Mas a voz disse a ele o quê? Sela, João. Não escreva o significado. Porque se João fosse escrever o significado, João estaria escrevendo a história antes dela começar. Vocês estão entendendo? Porque os mistérios, por exemplo, dos cavaleiros, é o quê? É a história da igreja. Compreenderam, irmãos? João não podia escrever aquilo ainda não tinha acontecido. Mas João pôde escrever só os símbolos, menos o significado dos símbolos. Porque o significado dos símbolos ficariam para ser aberto a um outro mensageiro. Aleluias!
E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não as escreva. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, o que nele há, e a terra, o que nela há, e o mar, o que nele há, que não haveria mais demora. Mas o quê? Nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou a seu servo os profetas. Aleluias! Mas nos dias da voz do 7º anjo, 7º mensageiro, 7ª era da igreja, se cumprirá os segredos. E o que aconteceu? O anjo forte, que é Cristo, veio e contou a William Branham o significado, porque ele, o anjo forte, é o cordeiro, que é digno. Eu sei que isso, irmãos, causa uma confusão na mente de alguns, que não se entregam para seguir a liderança de Deus através da mensagem, ficam buscando coisinhas, e aí fica, puxa, mas então se o anjo do forte veio, o anjo forte é Cristo, então Jesus já veio. Gente, vamos ter, vamos dizer, como disse o pastor Febroni, uma mente mais elástica. Parece que Deus é como eu, que para mim fazer uma coisa eu tenho que parar de fazer outra. Deus é onipresente, irmãos. Ele pode estar no céu e Ele pode estar desenrolando aqui na terra um ministério. Será que Ele tinha que deixar o trono de propiciação para descer, revelar os selos? Irmãos, Deus se manifesta em teofanias. Deus pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Aleluias! Glória a Deus! Basta crer no que disse o profeta. Olha, depois da abertura do selo, se ele falou em alguma mensagem que Jesus veio. Mas você vê em todas as mensagens ele dizendo: estão esperando pela vinda dele. Ah, mas ele veio revelar. Claro que veio. Através de um ministério do Cordeiro manifestando-se, uma manifestação de Cristo para a abertura dos selos, para um evento especial, mostrado na nuvem, tudo como sinal, mas não a vinda. Lembra que o profeta diz: aparição e vinda são coisas diferentes. Mas veja, irmãos, na sequência: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou seus servos profetas. Olha agora: e a voz que do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. João é o tipo de quem? Da noiva. E o que foi dito a ele? Pega o livrinho e guarda na estante. Não, né? Pega o livrinho e coma. Por isso que nós comemos a mensagem. Porque o anjo forte, o cordeiro, ele trouxe a revelação e entregou ao mensageiro. E o mensageiro entregou ao João, que é a noiva. E a noiva faz o quê? Come o livro. E ao comer esse livro, isso gera em nós o quê? Revelação. Fé de rapto. Mas tem uma coisa: se a comida é boa, não fique só para você. Olha o que diz na sequência: e tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido o meu ventre ficou amargo.
E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Isso quer dizer o quê? Importa que agora você que comeu o livro, pregue para os outros, profetize, fale para o vizinho, fale para o parente, fale para o colega que Deus enviou uma mensagem, que os mistérios foram abertos, que a razão de crermos em um profeta. Por que um profeta? Para revelar os mistérios da Bíblia, para que isso gere em nós fé de arrebatamento, para que nós entenda quem nós somos. Porque só a mensagem, irmãos, nos faz compreender quem somos nós. A denominação não consegue isso, mas a mensagem, ela te faz entender que você é uma parte de Deus, que você estava em Deus, e que agora a mensagem vem para te levar de volta a Deus, de volta ao Éden restaurado. Que aquilo que Adão perdeu na sua queda, Cristo agora restaura para a sua igreja. E que o mesmo poder que havia no Adão antes da queda, virá sobre essa noiva, a qual terá poder da palavra falada um pouco antes do arrebatamento. E esse poder será tão grande que nos arrebatará da terra. E essa hora está chegando, irmãos. Por isso, coma o livrinho, se alimente da mensagem, seja grato a Deus pelo um profeta. Por que um profeta? Para fazer duas coisas: restaurar o que se havia perdido e revelar o que estava escrito em mistérios e símbolos, que eram necessários que no tempo do fim fossem revelados, para que nós compreendêssemos o plano de Deus e a nossa posição em Cristo. Vamos nos colocar de pé. Louvado seja Deus. Jesus merece uma salva de palmas. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Vale a pena. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vale a pena saudar nosso Senhor Jesus pelo que Ele tem feito por nós nessa terra. Irmão, só uma palavrinha, um comentáriozinho que eu gostaria de deixar aqui. Senti isso, pedi para o pastor Daniel. Esse ensino, a escola, ela traz para fundamentar aquilo que você crê. Aleluia. Aquilo que você crê. Na escola, você aprende o tema. Isso aí, irmãos, para nós mais antigos, foi o que nos tirou há quase 50 anos. Há quase 50 anos. Irmão João está aqui, ó. As irmãs, mas vocês, e depois vieram os nossos filhos, né? Está aqui o Eliezer com 45 anos, né, filho? Tem outros tantos aí que vieram essa geração, e aí tem o Eduardo, meu neto, e assim por diante, tem aqui esse menino do irmão João, neto do irmão João, e tantos outros. O ensinamento, jovem, vocês, esse mesmo ensinamento do pastor Daniel, essa mesma unção bonita, irmão, eu ouvi isto, e me lembro bem daquele dia, o primeiro culto. Olha, meu Deus, isso aqui arde no meu coração. Primeiro culto, no dia 9 de setembro de 73, vai fazer 50 anos, daqui 2 anos, na casa do pai do irmão João, irmão Dante, eu ouvi a primeira pregação. E o tema foi esse. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluias! Oh, louvado seja Deus! Isso estabelece a nossa fé, irmãos. A mensagem não mudou, ela é a mesma. Você se sente feliz, irmãos, por isso? Deus tem enviado um profeta, essas coisas estão claras para nós.
É maravilhoso, irmãos. Assentai-vos um momento, temos um hino das crianças, né? Que Deus possa dar força a cada um de vocês. Como disse o pastor Getúlio, os antigos ouviram isso. Os jovens estão ouvindo a mesma coisa. Isso é o que firma os nossos pés nesse evangelho. Aleluias.